aqui é muito animadora. Araújo Jorge inaugura tecnologia de radioterapia que pode reduzir em até 50% o tempo de tratamento contra o câncer. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui ele, que é chefe do setor de radioterapia do Hospital de Câncer Araújo Jorge, o radio-oncologista, o doutor Jean Teixeira de Paiva. Doutor, muito bom dia, bem-vindo ao JR. Uma boa notícia para os ouvintes. É uma boa notícia. Nesta quarta-feira, um equipamento aí, né? Uma tecnologia de radioterapia que reduz, né? Em até 50%, ou seja, pela metade, o tratamento contra o câncer. Isso. Bom dia aos ouvintes, bom dia, doutor GCI, né? Coronel, bom dia. Que tecnologia é essa, doutor? Então, esse é um acelerador linear novo, Elias, que está chegando a Goiânia. E é uma máquina que a gente utiliza para tratar câncer com radiação, né? Então a radioterapia é uma especialidade dentro da oncologia e boa parte dos pacientes que fazem tratamento para câncer vão precisar da radioterapia em algum momento da vida. E esse equipamento é um acelerador de última geração, né? Que vai alinhar o Hospital Araújo Jorge com as grandes instituições de tratamento oncológico no Brasil. Então ele traz assim uma série de tecnologias, são várias técnicas que a gente vai ter acesso, né, a partir de agora, evitando que o paciente se desloque para outros grandes centros para poder fazer o uso dessas tecnologias, né? Então é uma alegria muito grande para a gente poder oferecer isso para os nossos pacientes aqui em Goiânia, né? Doutor, da mesma forma que vai evitar que pessoas se desloquem para outros centros, isso também pode atrair também pacientes de outros lugares do Brasil? Com certeza, isso já ocorre, né, Elias? Então, o Araújo Jorge, o Hospital de Câncer Araújo Jorge é uma referência nacional, né? E isso vai estimular ainda mais, né? Então, a gente tem já alguns centros de referências, como Barretos, como São Paulo, Rio de Janeiro, alguns hospitais do Sul, e Brasília aqui perto. Então, agora a gente alinha esses grandes centros, né? Qual que é o diferencial dessas novas técnicas, né? Na verdade, é uma lista de técnicas diferentes que o radio-oncologista, que o especialista vai eleger qual paciente pode se beneficiar de cada uma delas, né? Mas o diferencial é que você consegue fazer uma concentração de radiação muito eficaz na área tumoral e com isso você poupa os tecidos vizinhos, né? Consequentemente, você consegue aumentar a eficácia do tratamento por conta dessa alta dose na área tumoral e você diminui drasticamente a toxicidade porque você poupa esses tecidos vizinhos, né? Isso te dá uma série de vantagens. Você pode aumentar a chance de cura em alguns casos, né, por conta da dose mais alta. Você acelera o tempo de tratamento, você pode fazer tratamentos mais curtos, com isso você beneficia o paciente, evitando que ele fique mais tempo no ambiente hospitalar e até mesmo permitindo que ele volte para a sua cidade de origem, caso ele esteja aqui só para tratamento. E você roda a máquina mais, então você libera vagas para tratamento muito mais rápido, né? Tá. Doutor, e há uma diferença também no custo para quem vai passar pelo tratamento? Com certeza. Na verdade, são tecnologias muito novas no mundo, né? Então, isso existe há pouco tempo, algumas delas existem há pouco tempo no mundo. Então, a ANS ainda não colocou no seu rol. Então, é difícil até para os convênios, para a rede pública de saúde, precificar isso, né? É sempre assim que ocorre, né? Eu já estou há 20 anos nessa área e sempre que chega uma tecnologia nova, a gente implanta, né? Mostra para os convênios, mostra para o Estado a vantagem daquilo, né? Que aquilo aumenta a chance de cura, que ele diminui o tempo de internação do paciente para tratar uma toxicidade provavelmente, e você parte para a briga burocrática, que seria de incluir esses códigos dentro do rol da ANS para que se comece todo esse processo de precificação, né? Coronel Viveiros, comentarista do Jornal Realidade, tem uma pergunta a fazer. Doutor, o equipamento que existia para radioterapia no Araújo Jorge era bastante antigo. Isso. Mas dava resultado, resultado. Sim. A minha pergunta é, com a chegada desse equipamento novo, o equipamento antigo fica aposentado ou será utilizado também de forma conjunta com o novo equipamento? Não, o que acontece, Coronel, é que o equipamento ele vai ficando mais antigo, ele não consegue absorver as tecnologias novas que vão chegando e o próprio fabricante ele deixa de dar manutenção, então torna-se um problema para a gente, né?
O tempo médio das máquinas no Brasil, o último levantamento que a Sociedade Brasileira fez, é de 20 anos. Então, em 20 anos é o tempo médio que os serviços trocam esses equipamentos, né? Nós estamos em vantagem com relação à maioria dos serviços. Então, nós temos 3 equipamentos, um deles é esse que foi trocado recente, o outro está com 8 anos de uso e o terceiro está com 20 anos de uso, que opera tranquilamente, é como se fosse um avião. Se você faz a manutenção adequada, ele voa durante muito tempo, né? Mas que já está em processo de troca, porque a gente precisa agregar novas tecnologias nele também. Então, se você for ver a média do Araújo Jorge, ele está bem à frente do restante do Brasil. Esse equipamento, ele foi em substituição ao antigo, que já estava com mais de 20 anos. Então, ele já não permitia chegar a essas tecnologias novas. A manutenção era muito difícil, porque você não encontrava peças no mercado, etc. Então, a gente passou quase que um ano para poder desmontar o aparelho antigo, né, desocupar a sala, reforçar a sala e montar o novo, né? Foi feita toda uma logística pela administração do hospital. Então, a gente abriu hora extra nos outros equipamentos, porque a gente atende hoje 250 pacientes dia lá. Então, a gente não podia deixar esses pacientes na mão, né? Tanto que a gente não tem fila de espera hoje. Então, fez toda uma logística de abrir horário extra, de intensificar, de agilizar os exames para que esses pacientes não saíssem no prejuízo, né? E a chegada da máquina, além de trazer essas tecnologias novas, a gente amplia a capacidade. Então, a gente estava fazendo 250 pacientes dia, hoje a gente pode atender até 350 pacientes por dia, né? Então, é uma lista de alegrias aí que a gente pode estar listando aí no decorrer da entrevista. Doutor, quem tem uma pergunta também para fazer é o comentarista do jornal Realidade, o juiz Gesseir Alcântara. Prazer, doutor Jean. Prazer é meu, doutor. E eu vou aqui fazer o papel do ouvinte. Tem 2 perguntas. Primeiro, quanto que é o custo de um equipamento e qual a origem dele. E depois outra, nós estamos acostumados muito no tratamento de câncer, as pessoas da nossa família que passam com problema de queda de cabelo, problema de vômito, uma série de consequências. Esse novo aparelho Infinity, né, que é o nome? Isso, o nome Infinity, é o nome fantasia dele. Ele, no caso, isentaria ou as consequências seriam as mesmas? Correto. Bom, respondendo à primeira pergunta, esse equipamento ele veio com recursos próprios da CCG. Eu acho que isso é de extrema relevância para a sociedade, porque isso mostra a saúde financeira atual, né? A gente passou por um período muito difícil, como eu falei, eu estou há mais de 20 anos lá, a gente passou por intervenções e tal. E desde então, muito comprometimento, muita seriedade por parte da gestão lá. E reflete nisso, né? A compra de um equipamento no valor de 12 milhões de reais, né? É uma tecnologia sueca, né? Que obviamente toda em dólar, né? E isso para a gente dá um respaldo muito grande da nossa organização atualmente lá, né? Obviamente que a CCG é uma instituição filantrópica, atende mais de 80%, né, 90%, o meu serviço lá atende 90% de pacientes SUS, né, precisa de ajuda, né? Então, a troca desse terceiro equipamento que eu acabei de citar, que está com mais de 20 anos, a gente já está com um projeto de emenda de bancada para ver se a gente consegue a ajuda do Estado para a troca dessa terceira máquina, que o dinheiro acabou, né? Para a troca do Infinity que está chegando, né? Então é isso. Eu acho que é um reflexo da saúde financeira e da organização que a gente está tendo, né? Obviamente, a CCG, assim, eu não sou a pessoa que administra, mas a gente está sempre ciente dos dados lá, está sempre operando no limite, né? Então, existe um esforço, assim, homérico para poder deixar as contas sempre no azul e está sempre investindo na melhor tecnologia para o câncer, né, atualmente. Com relação ao segundo questionamento, a gente sabe que a toxicidade vai cair drasticamente, né? E uma delas é exatamente você oferecer a possibilidade, de repente, do paciente não ter alopecia, não ter a queda de cabelo, né? Obviamente, se é um tumor que está muito próximo de couro cabeludo, a gente não vai poder evitar isso, né? A gente precisa sempre manter a qualidade do tratamento e isso fica em segundo plano, né? A toxicidade. Mas com o Infinity, a gente vai conseguir sim oferecer muito mais conforto para o paciente, sabe? Doutor, eu estava vendo que chamou muita atenção aqui o tratamento do câncer de pulmão. As sessões caem de 34 para apenas 5. É uma diferença muito grande. É drástica, é muito drástica. Uma das tecnologias que está vindo é o que a gente chama de radiocirurgia extracraniana. Qual que é a diferença dela para as outras técnicas? Que ela consegue dar ainda mais precisão, né? Uma precisão cirúrgica, por isso que a técnica chama radiocirurgia. Na verdade não é uma cirurgia, mas ela faz às vezes uma cirurgia, porque ela é
ela vai e mira o alvo e consegue dar uma dose extrema ali no local em pouquíssimas sessões, né? Não são todos os pacientes que têm câncer de pulmão que vão poder se beneficiar. Obviamente a gente tem uma lista de critérios de eleição, né? Mas se o paciente está dentro desses critérios de eleição, que são tumores muito pequenos, né, localizados mais perifericamente, um tratamento que duraria antes em torno de 2 meses de tratamento, isso pode ser reduzido para 3 a 5 sessões, né? Doutor, vou falar um assunto aqui, talvez seja até polêmico, mas vamos lá. Radioterapia, cai cabelo ou nasce cabelo? Olha, se for numa área que tem cabelo, ela vai cair. Ela provoca alopecia, né? Existe uma história, assim, que o meu pai, que foi que me ensinou a radioterapia, que é o Dr. Carlos Bezerril, ele tem uma cultura muito grande na área, e ele nos lembrava, falou, olha, no início do século, quando descobriu-se a radiação e o uso disso no ser humano, os travestis de Paris, eles usavam os elementos radioativos para poder fazer a perda definitiva da barba, né? Então, dependendo da dose da localização, você tem folículo piloso lá, a tendência é realmente perder o cabelo. Mas há casos de que nasce o cabelo, faz nascer o cabelo? Depende da dose, né? Se for uma dose determinada, a gente consegue ter o retorno do cabelo, sim. Doutor, o senhor falou da participação do poder público, as próprias emendas dos deputados. Isso, eu que, quando fui deputado, eu sempre fazia questão de assinar recursos para o Hospital do Câncer. Perfeito, é isso mesmo. A aquisição de um equipamento como esse também significa mais credibilidade, como o senhor disse agora, representa uma situação econômica, uma nova fase, saudável, né? Uma nova fase, mas também com essa credibilidade traz também mais pessoas que vêm a fazer parte do grupo de doadores do Hospital do Câncer. Isso, correto. Exatamente. A gente não consegue sobreviver sem essas pessoas, né? A gente não consegue sobreviver sem o poder público e a gente não consegue sobreviver sem a sociedade, né? Então, sem os doadores, a conta vai para o vermelho, né? Então, é muito importante a gente passar essa credibilidade, né? A gente mostrar esses dados. É muito importante a voz da imprensa, porque a gente tem um trabalho muito duro lá, a gente chega muito cedo, sai muito tarde, então a gente não tem tempo de fazer essa divulgação. Então, a imprensa ela é vital para fazer essa ponte entre nós e a sociedade, né? Sem essas doações, tanto do poder público quanto da sociedade, da população mesmo, a gente não consegue ficar no azul, né, por muito tempo, né? E são doações que sejam doações pequenas, né? A gente tem grandes doadores que entram com grandes quantias, né? Mas a gente tem um pequeno doador que mensalmente faz uma pequena doação que faz uma diferença muito grande no final das contas, né? Precisa ser de fraldas, precisa de suplementos alimentares para os pacientes, enfim, né? E tudo isso no final soma-se muita coisa, né? Estamos recebendo hoje no JR o médico radio-oncologista e chefe do setor de radioterapia do Hospital de Câncer Araújo Jorge, Jean Teixeira de Paiva. Continuando falando acerca dessas parcerias, durante esse momento de pandemia, nós sabemos, os números já têm mostrado que muitas pessoas deixaram de procurar a medicina preventiva e em relação ao tratamento do câncer, como é que tem sido nesse tempo de pandemia? Isso é o lado ruim da pandemia, né, Elias? Então, o que a gente observa é que, por todo esse caos que a gente tem vivido, isso tem refletido também na área médica, né? Então, os pacientes, eles têm protelado a ida ao médico, né? Os exames têm demorado mais para serem autorizados e a minha especialidade acaba ficando no final da ponta, né? Então, o paciente, ele passa primeiro pelo diagnóstico, né, com o profissional, depois ele vai para o cirurgião, possivelmente ele vai para a quimioterapia, só depois que ele acaba indo para a radioterapia, né? Então, o que a gente tem visto no consultório é a chegada de pacientes com neoplasias mais avançadas. Isso é uma lástima, porque quanto mais você demora, menor a chance de cura, ou às vezes você nem consegue a cura, né? A gente tenta correr a hora que o paciente chega, né, pra gente, mas em algumas situações, assim, a gente não consegue resgatar a cura do paciente. Mas é uma realidade lamentável, né? Com a pandemia a gente tem visto um número bem maior de pacientes com neoplasias avançadas chegando pra gente, né? Em relação às doações, você tem um panorama em relação se teve uma queda muito grande? Como é que, olha, qual que é o quadro? Incrivelmente, eu tenho estatística de 2020. 2021 a gente não tem ainda lá no hospital, né? Mas houve um aumento.
Olha só. Mas eu vejo assim, houve um trabalho muito correto e muito intenso da equipe de captação de recursos lá, né? Então acho que isso faz parte. Houve uma melhora na imagem da instituição, então a gente trabalhar arduamente para isso, né? De maneira séria lá dentro, né? E que talvez dessa forma tenha impactado menos, né? E a gente nota também que foi até uma reportagem do Estado de São Paulo recente, né? Que a mudança de perspectiva, né? Da visão da população na frente de tensões, né? As pessoas ficam mais sensíveis também, né? Apesar de você se aumentar o desemprego, aumentar as dificuldades financeiras, mas por outro lado também elas ficam mais sensibilizadas também com o próximo, né? 8h23, Jornal Realidade Vinha FM. Doutor, aproveitar o seu momento aqui conosco e pedir para o senhor reforçar aí, então, para aquelas pessoas que, porventura, queiram doar, queiram ser parceiros do Hospital do Câncer, quais são os meios, qual a forma mais prática para fazer isso? A maneira melhor é através do telefone ou das redes sociais, né? Então, o Araújo Jorge, ele tem o Instagram, tem o Facebook, que você pode ter acesso, e tem o telefone geral, que é 3243-7000, que a partir dali você pode informar que você está querendo fazer uma doação, que ele imediatamente já é transferido para o setor de captação de recursos, né? Ele é convidado a visitar o hospital, né? Ele é convidado a fazer a doação pessoalmente, né? E conhecer as dependências, né? Então, através desses canais, facilmente ele consegue fazer as doações. Quais são as, entre aspas, vantagens para quem é parceiro do Hospital Araújo Jorge? Olha, eu acho que as vantagens, a vantagem principal, Elias, talvez seja isso que a gente está discutindo agora, né? Você ter uma instituição que é uma das poucas no Brasil dedicada exclusivamente ao tratamento de câncer, forte aqui, né? Isso para a gente é um orgulho muito grande. Acho que as pessoas não têm muito essa noção, né? O paciente, ele entra no hospital sem um diagnóstico de câncer, ele sai tratado, ele sai curado, tudo lá dentro, né? Com uma equipe médica que é altamente capacitada, né? Então lá só trabalham profissionais formados em câncer, né? Que tem uma alta capacitação, né? E com tecnologia de ponta, como a gente está mostrando agora com esse equipamento novo que está chegando, né? Então é um trabalho de formiguinha que a sociedade, né, precisa ter, né? E que o resultado final é exatamente isso, né? Ele está à disposição, né? Uma instituição forte e disposta a resolver um problema sério de saúde hoje, que é o câncer, que é a segunda causa maior de morte no Brasil atualmente, é o câncer. Mas no que se refere à questão, por exemplo, de imposto de renda, a questão de abatimento, olha, eu tem informações? Não tem. Essa isso? Parte burocrática eu sou uma negação, Lia, você me perdoe, eu posso ficar te devendo isso daí. Mas eu, assim, como doador que eu sou, isso eu consigo, algumas coisas eu consigo sim, né, abater do imposto de renda, né? Hoje, a CCG, na verdade, é uma associação, né? É um chamamento que a gente sempre faz e que as pessoas se associem também, né? Ela é toda comandada, tanto o Hospital de Câncer Araújo Jorge quanto a unidade oncológica que existe em Anápolis, ela é comandada pela associação. E quem que é a associação? São pessoas que trabalham lá dentro, mas principalmente pessoas da sociedade, pessoas comuns da sociedade, que não tem vínculo médico, não tem vínculo hospitalar nenhum, né? E a gente sempre chama isso através do site, através das redes sociais, para que as pessoas se interessem em associar, né? Ele vai participar ativamente das decisões ali dentro, né? Eu faço parte hoje do Conselho Deliberativo e a gente, anualmente e de tempos em tempos, a gente chama a sociedade, né, a Associação de Combate ao Câncer, para participar dessas decisões, né? Então, talvez a sociedade não tenha essa noção, mas ela tem poder de mando lá dentro também. Nesses anos todos de Hospital Araújo Jorge, doutor, o senhor tem, assim, algum caso bem emblemático de algum associado que, de repente, já fazia parte da associação há alguns anos e de repente teve que ser tratado no hospital e de chegar a dizer, olha, eu nunca imaginei que algum dia estaria passando aqui pelo hospital. O senhor tem alguma história para contar para os ouvintes? Eu tenho a minha esposa. Sua esposa? Minha esposa teve um câncer de tireoide e ela foi, eu fiz questão, falei, olha, o lugar de tratar, o melhor lugar em Goiânia, no Brasil, né? Eu poderia muito bem ter saído para tratar em outro lugar. Foi lá, ela foi tratada lá. Dormi lá com a minha havaiana, meu short, e achava muito engraçado, porque as meninas da limpeza que me conhecem, elas entravam, olhavam, não me reconheciam, falaram, eu acho que eu conheci eu de algum lugar. Eu falei, talvez, né? Eu preferi não me identificar, mas a experiência é própria. E se meu pai e minha mãe precisarem de alguma cirurgia referente a câncer, é lá que vai ser tratado, né? Realmente muito forte, hein? Esse testemunho aqui. Doutor, nós agradecemos demais, estamos felizes nós também. Com essa notícia, né? Essa tecnologia
que pode reduzir em até 50% o tempo de tratamento contra o câncer. Exatamente. E deixamos os microfones da Vinha sempre à sua disposição, à disposição da associação para eventuais esclarecimentos. Eu agradeço imensamente, como eu já falei, Elias, eu acho que a imprensa ela tem um papel fundamental em dar voz pra gente. A gente não fala com muita categoria, né? Nós somos médicos, a gente é treinado para poder tratar pessoas, né? E sem vocês a gente não consegue nos fazer ouvir na sociedade, né? Isso é muito importante. Eu acho que é importante a gente lembrar também que o Hospital de Câncer Araújo Jorge é uma instituição de ensino. Então já tem décadas que ele forma profissionais especialistas em radio-oncologia, uma residência reconhecida pelo Ministério, né? E com a chegada desse acelerador, a gente vai conseguir soltar no mercado profissionais muito mais capacitados ainda, né? Competentes para trabalhar em qualquer lugar do Brasil, né? Então a gente tem esse outro lado também que talvez valha a pena a gente estar ressaltando, né? Mas é só agradecimento a você, aos ouvintes, né? Que estão dispostos a nos escutar. Obrigado. Doutor Jean Teixeira de Paiva, médico radio-oncologista e chefe do setor de radioterapia do Hospital de Câncer Araújo Jorge, falando conosco aqui no Jornal Realidade. 8h29, bora tomar um 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 8h29,